Olá, meus amigos que estão aqui no meu humilde canal no YouTube. É um prazer ter a sua companhia. E hoje eu vou comentar a lição de número 7 da revista da Escola Bíblica Dominical dos adultos deste primeiro trimestre do ano de 2025. O tema da lição de hoje é as naturezas humana e divina de Jesus. Talvez você possa estar se perguntando, mas Mateus, tu já falou sobre isso nas aulas anteriores? Será que essa revista da Escola Bíblica Dominical dos Adultos deste primeiro trimestre de 2025 não está repetitiva? Ela parece que está falando sempre sobre o mesmo assunto, sobre a natureza de Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus é homem também, foi homem. E realmente eu percebi também que o foco é essa discussão, né? Nós estamos falando sobre defesa da fé, apologética cristã e heresias. E só que a gente percebe que nessas últimas aulas o comentarista da lição ele está batendo nessa questão da natureza de Jesus, né? Falando, ressaltando que Jesus foi homem, mas também foi Deus, é Deus. Mas o fato é que há esse aprofundamento no tema, porque é um tema que pode ser enxergado sobre vários pontos de vista. Então, me parece que o objetivo do comentarista da lição é fazer com que não haja nenhuma dúvida quanto à conclusão, quanto à doutrina bíblica, sobre todos os pontos de vista, né? Não somente em uma perspectiva ou em outra perspectiva, mas sim todas as possíveis. Tanto é que várias heresias foram mencionadas. Na aula passada, nós falamos sobre o entendimento do islamismo, né? Que entende que considerar Jesus como o Filho de Deus seria uma admissão, né? A gente estaria admitindo que Deus teria tido, né? Teria tido, meio estranho, né? Mas que Deus teria se relacionado, né, sexualmente com Maria, né? Então, a gente percebeu, a gente comentou sobre isso na aula passada e chegamos à conclusão de que esse entendimento não faz sentido, né? Essa ideia, essa doutrina do Islã, ela não faz sentido e não está de acordo com a Bíblia, né? Então perceba que são vários pontos de vista, né? São várias perspectivas sobre o tema Jesus, né? Sobre natureza de Jesus. Na aula passada, o tema da lição era, deixa eu ver aqui, o filho é igual com o pai. Então nós falamos que não há uma relação de subordinação entre Jesus e Deus e também o Espírito Santo. Não há subordinação. E aí a gente viu da questão do subordinacionismo. É um nome estranho, mas a ideia é essa, né? Então, perceba que são várias perspectivas e hoje, né, a lição vai falar sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Então, vamos aprofundar mais sobre esse tema. Se você gosta das aulas, né, dos meus comentários que eu faço aqui, peço que você curta, que você compartilhe, que você comente, enfim, fique comigo, acompanhando o canal, acompanhando as novidades. É um prazer ter a sua companhia, tá bom? O meu intuito aqui não é ser o dono da verdade, é apenas falar sobre uma perspectiva bíblica, né, acerca da natureza de Jesus, e também existe uma questão de fé, né? Se você não concorda comigo, né, você tem o direito de não concordar,
e saiba que é uma questão de fé, né? Mas também existe a questão bíblica, né? Então, é por isso que eu sempre, né, faço um destaque aqui para o embasamento bíblico cada discussão, de tudo aquilo que falo, tá bom? Então, o texto bíblico que o comentarista da lição, né, ele vai trazer para a aula de número 7 dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Esse é um texto bíblico escrito por Paulo aos Romanos, que está lá no capítulo 9, versículo 5. A verdade prática da lição de número 7 é: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Então, aqui a gente já percebe que o enfoque da lição será destacar que Jesus foi um homem, ou seja, com fraquezas, com limitações, né? Ele tinha fome, tinha sede, sentia o cansaço, ele sentia alegria, sentia tristeza. A gente percebe tudo isso ao ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente João. E, por exemplo, aqui eu faço questão de citar aqui a passagem bíblica lá de João em que Jesus ele se compadece, ele fica triste por causa da morte de Lázaro e ele chora. O choro de Jesus é mais uma prova de que ele era homem. E como homem, ele sentia tristeza, ele sentia aquela angústia dentro de si. Antes de ser levado à cruz, Jesus também estava angustiado. Ele também sentia uma angústia muito forte, ao ponto de suar gotas de sangue. Ou seja, ele chegou no nível máximo de estresse que um ser humano pode chegar. E a medicina fala também que é possível pingar gotas de sangue, suar gotas de sangue, né? Mas isso acontece quando se está num nível de estresse muito grande, e foi o que aconteceu com Jesus, porque ele era um ser humano com, né, consequentemente, as características de um ser humano. É bem verdade que ele também era Deus, né? Há essa junção entre o fator humano e o fator, né, sobrenatural. Então vamos dar sequência aqui, vamos dar continuidade aqui na análise dessa lição. Aqui o comentarista, né, fala sobre ele traz outra leitura bíblica em classe, que também está em Romanos, no capítulo 1, versículo 1 até o 4, e Filipenses 2, do 5 ao 11. Então eu vou ler primeiramente Romanos, tá bom? Romanos capítulo 1, versículos 1 ao 4, que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui já é um outro texto bíblico que embasa a ideia, que embasa a conclusão de que Jesus, né, era Deus e homem ao mesmo tempo. Filipenses
também outro texto escrito pelo apóstolo Paulo, Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto de Filipenses é simplesmente maravilhoso, é um texto incrível, é um texto que resume muito bem a vinda de Jesus à Terra, a sua condição aqui na Terra, né? Ou seja, resume que Jesus ele deixou a sua glória, né? Ele deixou aquela condição maravilhosa que ele tinha, né? Isso também já tinha sido revelado antes da sua vinda na Terra pelo profeta messiânico Isaías, né? De que ele ele escolheu vir ao mundo, ele não precisava, mas ele sentiu esse amor pela humanidade. João, né, 3,16 fala que ele veio ao mundo porque ele amou ao mundo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, o amor de Deus pela humanidade e, consequentemente, o amor de Jesus, né, fez com que Jesus viesse à Terra, viesse na condição de ser humano, deixasse a sua forma de Deus, né? Ele veio como homem, ele optou. E aí tem outras passagens que tudo foi opção dele. Jesus, é errado a gente dizer que Jesus foi morto, né? O melhor, o mais adequado é a gente falar que ele se entregou, né? Não, ele não foi morto assim de uma maneira contra a sua própria vontade. Não, a gente percebe na Bíblia em inúmeras passagens que Jesus já poderia ter morrido antes, mas ele fugiu, ele deu um jeito de escapar porque não era o momento. Ele só não escapou da morte ali porque ele entendeu que aquele era o momento certo, de que ele entendeu que ele já tinha cumprido o seu propósito, ele já tinha cumprido a sua missão na Terra. Porque se ele chegasse à conclusão de que ainda ele precisava fazer mais algumas coisas aqui na Terra, ele não teria se entregado, ele não teria ido ali com os soldados que vieram para prendê-lo, né? Então, o termo correto é que ele se entregou. Ele, sendo Deus, né, humilhou-se, aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Foi tudo uma opção. Foi tudo foram condutas voluntárias, né? Então ele deixou a forma de Deus, deixou de ser ali, de ter aquela forma de Deus e veio em forma de homem. Então esse texto de Paulo, ele é maravilhoso, né? E é mais uma prova bíblica de que Jesus, ele veio à Terra e que foi um ser humano como nós, né? Com limitações, mas também, né, foi exaltado soberanamente. O primeiro tópico da lição vai falar
sobre o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Descendência de Davi segundo a carne. Aqui o apóstolo Paulo, ele está se referindo aos ancestrais de Jesus. E a gente percebe, principalmente ao ler o Evangelho de Jesus de acordo com Mateus e Lucas, que logo no início ali há um enfoque muito grande na menção da origem de Jesus, né? Da árvore genealógica de Jesus. Então, e qual que é o intuito disso? Às vezes a gente vai ler ali, vai começar a ler o Evangelho de Mateus, de Jesus segundo Mateus, ou então de Lucas, e a gente pode ficar assim, tanto nome, né? E tal gerou tal, e assim gerou tal, né? E pode ser um pouco chato, né? Pode ser uma leitura um pouco maçante, mas o intuito do escritor, intuito de Mateus e de Lucas, foi o de ressaltar, né? Deixar claro que Jesus ele tinha antepassados. Ele não veio assim ao mundo de uma maneira totalmente diferente, né, dos demais seres humanos. A única diferença é que, e aí a gente já comentou na aula passada, é que ele foi concebido pelo Espírito Santo, né? Maria, ela teve Jesus ainda virgem, então foi o Espírito Santo que gerou, foi o Espírito Santo responsável por isso, né? Foi gerado pelo Espírito Santo. Então existe aí uma questão, existe aqui, como o comentarista diz, um elo humano-divino. Sobre o lado humano, é porque Jesus ali, ele teve os seus antepassados. Maria, né, teve os seus antepassados. Ele fazia parte da genealogia. E aí ele, lá no início desses livros ali, de Mateus e Lucas, existe toda a genealogia. Então, o elo humano divino está nisso, né? A concepção é pelo Espírito Santo, mas a descendência é humana. É humana. Declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel como adoção de filhos, e a glória, os conceitos, e a lei, o culto e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Então essa aqui é a ideia do apóstolo Paulo, né, nesse texto aqui que ele escreveu aos Romanos, certo? Paulo aqui ele está reforçando o que Mateus e Lucas disseram ou queriam deixar bem claro ali nos seus escritos, que existe esse elo humano e divino em Jesus. Ele veio, ele teve descendência humana, mas também existe essa ligação divina, porque foi concebido pelo Espírito Santo. Aqui no subtópico 3, o antigo hino cristológico. Daí agora o comentarista vai falar sobre Filipenses, aquele texto que eu falei já que é maravilhoso, né? O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação,
o apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo a inseriu numa epístola aos Filipenses. O termo grego morfê, forma usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica a essência imutável, portanto ele jamais deixou de ser Deus. Então aqui são algumas curiosidades sobre esse texto de Filipenses, que, de acordo com o comentarista, que ele fazia parte de um hino cristológico. Bom, heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E aqui então o comentarista ele vai falar aqui sobre algumas pessoas que dizem, falam de uma maneira diferente, de uma maneira equivocada acerca da natureza de Jesus, ou então indicam que Jesus seria apenas Deus, ou então apenas um ser humano, né? Então são doutrinas equivocadas de acordo com o comentarista e também de acordo com a Bíblia Sagrada. Aqui ele fala sobre Nestório, né? Ele fala sobre o nestorianismo. Eu vou só ler alguns trechos aqui. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno, constantinopolitano. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Então, esse entendimento aqui de Nestório foi considerado heresia. Monofisismo. O que é monofisismo? Vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir, não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Essa doutrina também foi condenada. Então, essas doutrinas que dizem que Jesus seria uma parte Deus, uma parte humana, ou só humano, ou só Deus, né? Essas doutrinas, esses entendimentos são considerados heresias, porque a ideia, porque o entendimento bíblico é que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Não existe meio termo, não é só Deus, não é só homem, não é meio homem, meio Deus, não, tudo que seja diferente, do 100% homem, 100% Deus é considerado heresia. Então, o monofisismo é considerado heresia, o nestorianismo, enfim, todas são consideradas heresias. O Concílio de Calcedônia. O que é concílio? Concílio é um entendimento, é uma reunião entre pessoas cultas, estudiosos da Bíblia Sagrada, e eles se reúnem e aí eles declaram os entendimentos deles. Isso é considerado concílio, né? Essa formulação teológica fala das duas pessoas, duas naturezas. Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa.
As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Então, de acordo com o comentarista, esse concílio de Calcedônia que estabeleceu esse entendimento acerca da natureza de Jesus, esse concílio é o adequado, é o que está, né, de acordo com toda a doutrina bíblica cristã. Tá bom? O que é o nestorianismo, então? O nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, porque elas querem dizer que Jesus não seria 100% Deus e 100% homem. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. A única questão é que ele optou por, quando estivesse aqui na Terra, não usufruir de tudo aquilo que Deus pode usufruir, né? Então, ele sendo Deus, ele poderia deixar de comer porque ele não sentiria fome. Ele poderia deixar de ter as necessidades humanas, mas ele optou por tê-las. Isso que eu acho interessante. Ele optou por sentir fome. Ele optou por sentir sede. Ele optou por sentir dores. Ele optou por sentir todos os sentimentos humanos. Ele optou por sentir o calor do sol. Ele optou por sentir o frio. Ele optou por sentir a angústia, a tristeza. Tudo foi opção. Tudo foi opção. Porque ele, né, queria ter essa experiência e era necessária essa experiência para a salvação. O pecado veio ao mundo através de um homem, Adão e Eva. Então, o natural, a regra seria que o pecado fosse vencido por um homem. E quem foi esse homem? Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu o pecado como homem. E por isso nós temos também a possibilidade de sermos salvos se acreditarmos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, porque Ele venceu. Ele venceu o pecado sendo homem. Ele venceu todas essas barreiras, e por isso Ele é vencedor e nós também somos vencedores. E a Bíblia diz que somos ainda mais que vencedores, né? Nós somos mais que vencedores, ou seja, nós somos privilegiados. Amém? Então, muito interessante essa questão da natureza de Deus, de Jesus, né? E quais são os perigos dessas heresias? Aqui o comentarista vai falar primeiramente sobre os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia. Então, aquele concílio, aquela interpretação de Calcedônia foi rejeitada, né? Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos, sobretudo conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne.
Então, mais uma vez, volta aquele tema, né? Como que vamos defender a nossa fé cristã se nós não conhecermos as outras doutrinas, os outros entendimentos, os outros ensinamentos? Nós precisamos entendê-los e, a partir disso, reforçar o nosso posicionamento como cristão de acordo com a Bíblia Sagrada. A conclusão. Antes da conclusão, eu quero ler essa sinopse aqui que o comentarista traz. As heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação da nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. Então, a conclusão é que o Concílio de Calcedônia, que é essa reunião entre estudiosos da Bíblia em 451, olha só, 451 anos depois de Cristo, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia em 325 e o de Constantinopla em 381 depois de Cristo, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais, estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Então, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, peço que você curta, que você compartilhe, comente. É um prazer ter a sua companhia e te espero para a próxima aula, para o próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço do seu irmão em Cristo, Matheus Kunze. Tchau, tchau.